Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 26, que diz: Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Bom, queridos, novamente os discípulos estão reunidos e Jesus aparece. Lembrando então que na semana anterior Jesus havia aparecido que dia? No domingo. Jesus foi crucificado na sexta e ele ressuscitou ao terceiro dia. Sexta, sábado, terceiro dia, domingo. Jesus ressuscita no domingo e então se encontra com os discípulos. E aí a nova reunião com os discípulos, o novo aparecimento aos discípulos se dá uma semana mais tarde, ou seja, novamente no domingo. Ou seja, o dia de reunião essencial dos cristãos foi confirmado e confirmado novamente pelo próprio Cristo, aparecendo justamente nesses dias, ou seja, no domingo. Veja que Jesus confirmou duas vezes, para não deixar dúvidas. Veja que ao longo dessa semana, entre a primeira aparição da ressurreição e essa segunda, provavelmente os discípulos se reuniram todos os dias para discutir a questão, para discutir o que fariam, qual seria a vida deles a partir de então. E apesar dos discípulos terem se reunido todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, que dia que Jesus apareceu para eles? Apareceu novamente no domingo. Ou seja, foi o próprio Jesus que inaugurou o que ficou conhecido como o Dia do Senhor. Esse é o título desde aqui, dessa época. O dia de reunião dos cristãos ficou conhecido como o Dia do Senhor, como aparece lá em Apocalipse 1, verso 10. Por que eu falo isso, queridos? Porque sempre surge esse debate, qual que é o dia que deve ser guardado? É o sábado, como os judeus guardam, né? E o Antigo Testamento fala tanto, ou é o domingo, de onde surgiu essa ideia do domingo? Algumas correntes cristãs que guardam o sábado diz, não, o domingo surgiu lá na época do imperador Constantino, que os romanos adoravam o sol no domingo, então acabou o imperador Constantino forçando essa tradição no cristianismo de guardar o domingo, blá, 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 blá. E aí trazem os argumentos históricos, um monte de coisa, com um intelectualismo, pseudo-intelectualismo, querendo mostrar que o domingo foi uma invenção tardia, na verdade sempre deveria se guardar o sábado, como diz o Antigo Testamento. Pois é, mas aqui estamos vendo claramente quem foi que instituiu, quem foi que aparecia nas reuniões dos discípulos no domingo. Jesus Cristo, ele inaugurou, ele consagrou esse dia aparecendo duas vezes nesse dia. As suas primeiras aparições foram nesse dia para deixar claro qual o dia que ele estava colocando. Não que seja de prioridade, importância essencial, etc. Porque qualquer dia que nós nos reunimos, 2 ou 3 no seu nome, ele aparece. Ele se faz presente, a sua presença vai trazer cura, vai trazer transformação. Mas logo no início do cristianismo, foi sempre o domingo, o dia da reunião dos cristãos, desde isso aqui, desde acontecido. Inclusive, como eu já expliquei em outros áudios, é até óbvio a escolha do domingo como dia em que os cristãos se reúnem, afinal, foi o dia da celebração, foi o dia da vitória, da comemoração, da certeza da vitória sobre a morte. Ora, eles tiveram uma experiência muito forte na alma deles. Eles não se reuniriam na sexta, que foi um dia de muita dor, né, em que Jesus morreu crucificado na cruz, nem se reuniriam no sábado, que foi um dia de muita angústia, muito medo, muita perturbação, em que eles se sentiram culpados, se sentiram pior espécie do mundo por ter traído Jesus, ficaram perdidos sem saber o que fazer, medo da morte, etc. O sábado ficou marcado com
com esse tipo de angústia que eles passaram. Agora, o domingo foi o dia em que o sol surgiu, em que a luz veio, que tudo se resolveu, tudo ficou explicado, tudo ficou esclarecido. E eles viram o poder de Deus, viram a divindade em Jesus, vendo ele ressurreto. Então foi mais do que natural o dia que eles passaram desde então a se reunir e a celebrar, o dia do domingo, o dia em que eles viram a vitória. Ora, quando um time ou um país realizou alguma obra grandiosa, algo importante na história do país, você passa a comemorar naquele dia, naquele acontecido. Você não comemora o dia de uma angústia, de um sofrimento muito grande. Você geralmente comemora o dia da grande vitória. Inclusive, esse aqui é um dos argumentos utilizados para mostrar a veracidade da ressurreição de Jesus. Ou seja, judeus, um grande número de judeus, centenas, milhares de judeus, guardavam o sábado antes da ressurreição de Jesus. Esses judeus que se tornaram cristãos, de repente trocam o dia do seu culto para o domingo. Ou seja, o que fez milhares de judeus abandonarem uma tradição de milênios, trocarem o dia de culto sábado para o domingo, que os pais, os avós, os bisavós, enfim, gerações sem fim faziam, que era guardar o sábado? Por que eles trocaram para o domingo? Que evento imenso teria provocado isso? Tinha que ser algo absolutamente espetacular, algo inexplicável para provocar uma mudança tamanha dessa na mente de milhares de judeus. E a resposta para isso, claro, é um evento tão marcante como a ressurreição. Agora, só para citar alguns trechos aqui, mostrando que aqui já está mais do que óbvio, né? Mas mostrando essa questão dos judeus se reunirem, dos cristãos se reunirem no domingo. Em Atos, capítulo 20, por exemplo, um trecho muito conhecido, diz assim: no primeiro dia da semana, domingo, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, olha só, eles reunidos, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. E aí conta, né, a cena de Eutico, que era uma pessoa que estava sentada na janela e pelo cansaço acabou caindo, adormecendo e caindo da janela do terceiro andar e vindo a falecer, mas Paulo o ressuscita, né, o traz à vida. Então, veja, quando é que eles estavam reunidos? Para ouvir Paulo pregar? No domingo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder. Ou seja, nesse primeiro dia da semana, os cristãos se reuniriam, que fariam ali uma coleta e separariam as ofertas para entregar quando Paulo chegasse. E, como eu já disse, Apocalipse 1:10, o apóstolo João tem a sua visão no que ele chama de o dia do Senhor. Ou seja, o apóstolo João já, no fim do primeiro século, já colocando usando comumente esse termo, o dia do Senhor, que ficou conhecido como o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou e, portanto, passou a ser considerado chamado, né, por esse termo bonito, o dia do Senhor. Agora, no mais, queridos, um verso mais evidente, claro, em relação a essas discussões, por que não guarda o sábado, etc. Um texto bem claro, dentre vários que eu poderia citar, né? Como Atos capítulo 15, como livro de Hebreus, livro de Gálatas, etc. Mas Colossenses 2, verso 16 diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Ninguém os julgue pelos dias de sábado, em relação às outras festas e outras guardas e celebrações judaicas. Não é porque a gente não é judeu. Me desculpe, nós não somos judeus. A antiga aliança, eu já disse isso aqui várias vezes, mas é a coisa mais óbvia do mundo. A antiga aliança foi feita com o povo judeu. Inclusive, essa aliança foi quebrada pelos próprios judeus e, portanto, caiu de vigência, como o próprio Deus diz, e aí Deus diz que faria uma nova aliança. E nessa nova aliança, o próprio Jesus aqui institui para celebrarmos
o domingo, o dia dessa vitória sobre a morte. Mas, de novo, isso aqui é só motivos de discussões teológicas, mas a reunião, qualquer dia que seja, em nome de Jesus, estiverem 2 ou 3 reunidos com esse propósito, com esse coração, Jesus se manifesta. Então, esse tipo de discussão, que parece extremamente fundamental, não é. O importante é buscar, servir e estar junto com Deus, estar junto com Jesus. Mas que eu mostro que a tradição, desde o primeiro dia, é o domingo. Agora, para mim, isso não tem significância nenhuma, porque Jesus nunca deu significância a esse tipo de coisa. Ele sempre buscou ao Pai, sempre pregou todos os dias, sempre estava ensinando todos os dias eram dias de celebrar o Senhor. Mas, por esse carinho e essa vitória maravilhosa no domingo, geralmente colocou-se, como tradição adorar o Senhor no domingo. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.